Irmãos, com a paz do Senhor, podem estar os vossos assentos, que Deus em Cristo vos abençoe. É uma alegria estar convosco por mais uma vez, e eu me sinto honrado por fazer parte dessa festa. Que Deus abençoe os pastores, obrigado, pastor, pastora, cada um dos irmãos, os obreiros, cada um que aqui já adorou ao Senhor e louvou ao Senhor. Me sinto feliz porque a minha família aqui está. Na verdade, nós estamos sempre juntos, né? Não é o pastor Anderson que prega, né? Nós somos um ministério, nós estamos juntos. A gente fala, tanto eu quanto a minha esposa, que não é eles que acompanham o Pai, nós somos um ministério completo, né? Então, posso dizer que sou completo porque a minha equipe de fé está comigo aqui. Amém? Irmã Cláudia, irmão Lucas, a irmã Rebeca, a irmã Hannah. Né? Tá bom já, né? Mais um, pastora? Meu Deus. Isso é culpa dos irmãos. Eu ia pregar, os irmãos diziam assim, volte sempre, traga mais gente. Eu só ia com o Lucas. Aí voltei com a Rebeca, volte sempre, traga mais gente. Voltei com a Hannah. Agora os irmãos só apresentam assim, pastor, antes a família, Deus abençoe. Que bom estar com os irmãos nessa temática tão especial, né? Os irmãos falam assim, culto retrô, fiquei meio preocupado, porque eu conheço tudo esses hinos, irmão. Cantei todos. Eu ainda tentei falar no início ali, cara, eu sou da época do worship, mas não colou muito. Mas eu cantei todos, né? Ainda lembro de outros assim, que eu nem vou me meter a cantar aqui, senão você fala, meu Deus, é mais antigo ainda, então deixa quieto, né? Mas é muito bom relembrar, é muito gostoso. Eu até brinco que a galera que canta Além do Rio Azul hoje nem imagina que tem uma história em cima desse hino. Então tem muita gente que diz assim, eu vou cantar um hino moderno, você não conhece, irmão. Tem história, é muito bom estar com os irmãos. Queridos, abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14. Um texto bastante conhecido. Quero ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso. Pai, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade. Te louvo, ó Deus, por esta igreja. Te louvo por cada vida que aqui está. Meu Deus, nesse culto tão especial, continua falando conosco, de maneira que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco dentro do tempo que tenho, regido pelo tema, a continuidade da vida cristã. A continuidade da vida cristã. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? É pedagógico, é só para você sair daqui entendendo, eu preciso continuar, tá bom? A continuidade da vida cristã. 1, 2, 3. Como ensaio foi bom, mas eu fiquei sabendo que se você falar melhor, o irmão do lado vai pagar uma pizza para você hoje. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que é da carne isso, mas vamos lá no 3. 1, 2, 3. Meu Deus, falou da pizza, olha como que ficou. Glória a Deus. Queridos, preste atenção. Quando nós falamos a nível de introdução, quando eu falo de continuidade,
nós precisamos entender que a expressão ou a palavra continuidade se fala da condição daquilo que é contínuo, da condição daquilo que é sem interrupções. Logo, nós estamos falando de persistência, nós estamos falando de insistência. E quando nós olhamos para um contexto deste culto, falando de um culto retrô, traz-nos à mente muita coisa que nós começamos e não terminamos. Que simplesmente nós começamos e não demos continuidade. Quando eu falo de continuidade, muitas das vezes eu me ponho a pensar que nem sempre na vida é difícil começar. Você há de concordar comigo que começar não é tão difícil. O difícil é manter-se e ir até o... Talvez alguém olhou para mim e disse assim, eu não sei se é tão assim, então deixa eu tentar pensar um pouco melhor com você. Alguém aqui já começou, por exemplo, alguma coisa e parou? Deixa eu ver, um regime? Isso é revelação, eu desço aí, hein, irmão. Alguém de nós já começou, de repente, um exercício físico, uma academia e parou? Meu Deus, está melhorando o negócio. Queridos, na vida, nem sempre é difícil começar. O difícil é manter-se e ir até o fim. Quando nós falamos de situações, eu poderia falar até mesmo de casamento. Difícil muitas das vezes não é casar. E alguém, irmão, diz assim, você que pensa, pastor, estou orando. Calma que vai chegar. Mas às vezes o desafio é manter-se casado e ir até o fim. E quando nós falamos de caminhada cristã, talvez você há de lembrar de alguém que começou com você na fé e infelizmente parou. De alguém que fez parte com você no contexto da sua juventude, quando alguns desses hinos eram cantados, infelizmente pararam. Eu queria pensar com você nesta noite sobre a continuidade da vida cristã, porque na verdade o texto que nós lemos está inserido naquilo que é conhecido como as epístolas da prisão. Paulo, quando escreve esta carta aos Filipenses, ele está preso. E é interessante porque ela é conhecida como a epístola da gratidão e da alegria. Mas como é que pode alguém que está preso escrever sobre gratidão e escrever sobre alegria? E um dos textos que torna-se quase que o textuário dessa carta é quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo assim: César está pensando que foi ele que me prendeu. Esquece ele, que a minha vida está na mão de Deus. E tudo que acontece comigo está debaixo do controle de Deus. E tudo isso que me aconteceu contribuiu para o crescimento do Evangelho. Tem gente que prega por contenda, tem gente que prega por isso ou por aquilo. Mas o importante é que Cristo seja pregado. Paulo tem tanta convicção de que ele não vai parar, que ele diz assim: se não fosse essa prisão, eu não tinha ganhado a guarda pretoriana. Você tem ideia do que é isso? E ele ainda escreve para a igreja assim: os santos da casa de César lhe mandam saudação. O camarada ficou preso dentro do palácio e ganhou um monte de gente para Jesus. É por isso que ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo nos vai trazer algumas lições daquilo que nós precisamos entender para que nós não venhamos parar. Porque, como eu vos disse, começar às vezes é mais simples, mas o difícil é manter-se e ir até o...
Mas olha para alguém e diga assim: você não vai parar. Diga, você não vai parar. Queridos, olhando para o texto que li, eu queria extrair aqui algumas lições ou alguns princípios para que nós não viéssemos parar na caminhada cristã. O verso que li, verso de número 13, na parte A, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Primeiro princípio que eu quero pensar com você, para que você não venha parar, é que nós precisamos ter a consciência de que não estamos prontos. Você quer continuar? Então tenha isso em mente, tenha consciência de que você ainda não está pronto. Olha aqui que Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. O que Paulo está nos ensinando? Somos seres humanos em construção, nós somos seres humanos em desenvolvimento, nós somos seres humanos num processo de crescimento. E o Paulo está dizendo: sabe por que eu não vou parar? Porque eu sei que eu ainda não estou pronto, eu sei que tem muita coisa que Deus está por fazer, eu sei que muita coisa Deus ainda vai realizar. Pastor, não entendi. Está querendo desistir por quê? Está querendo parar porque a boa obra está só começando. Tem muita coisa que Deus ainda vai fazer por você e através de você. É interessante porque Paulo ele está tratando de um contexto em toda a carta de o conhecimento de Cristo. E aí, escute, olha que interessante. É o Paulo que está falando: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. O Paulo está dizendo assim: eu tenho a consciência de que eu não estou pronto. Quando eu leio isso, eu fico pensando: cara, se o Paulo que é o Paulo não estava pronto, né? Aí a gente usa assim: imagina eu. Mas olha que o Paulo está nos dizendo: sabe por que eu sei que eu não estou pronto? Porque a minha confiança não está na minha carne. E aí ele vai dizendo assim, lá no capítulo 3, do verso 4 a 7, ele diz assim, ó: embora eu tivesse razões para ter tal confiança, e se alguém pensa ter razões para confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa a discorrer o currículo dele: circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, reputei por nada, porquanto que eu tenho conhecimento de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que eu não estou pronto, eu quero crescer. Eu sei que eu não estou pronto, eu quero avançar. Eu sei que tem muita coisa que eu ainda não provei de Deus. Eu quero mais de Deus. Querido, o culto retrô é só para te lembrar que o Deus que começou a obra com você lá atrás continua andando com você, e a obra não vai parar. Tem coisa boa de Deus chegando sobre a tua vida. O problema de nós pensarmos que estamos prontos gera em nós pelo menos duas consequências. A primeira é que eu acho que já está bom. E aí, deixa eu lhe dizer uma coisa: quando o homem pensa que está pronto, ele se acomoda. E o comodismo é a sepultura do homem vivo. O conformismo, muitas das vezes, nos faz deixar de sonhar. E Paulo está dizendo: eu sei que eu não estou pronto. Eu sei que Deus ainda tem algo a mais. O problema, outra consequência de nós acharmos que estamos prontos, é a autossuficiência, que pode tornar-se em arrogância. E aí você de vez em quando, aqui não tem não, mas lá na igreja, lá na China, lá do outro lado, de vez em quando você encontra alguém assim tão autossuficiente, que ele pensa assim: se não for eu cantando, não vai. Se não for eu pregando, não vai. Aí ele muda até alguns versículos da Bíblia, diz assim: bendito seja eu, santificado seja o meu nome. Já pensou, maestro, chegar na orquestra e dizer assim, um desses: sem mim nada podeis fazer.
Mas quando Paulo tem a consciência de que não está pronto, ele está dizendo assim: eu sei que eu estou crescendo. Eu sei que eu estou avançando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Teu inimigo achou que você escorregou, achou que você ia parar. Ele só esqueceu de uma coisa: você está crescendo. Você é um ser humano em desenvolvimento. Você que lembra da sua infância, ou vê os seus filhos, você observa assim, quando ele estava começando, o tanto que ele caía, mas agora está correndo, agora está pulando, agora está saltando. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus está só começando o projeto dele na tua vida. Se alegra, se prepara, porque Deus tem coisa boa para você. Queridos, quando eu tenho a consciência de que não estou pronto, isso gera em mim uma santa insatisfação. Pastor, o que é uma santa insatisfação? É olhar para si e dizer assim: eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. É olhar para si e dizer assim: olha, eu sei que a coisa está meio estreita, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Quem te vê agora não imagina que você está dentro de um processo e que Deus está começando a boa obra sobre a tua vida. Então, para que eu venha dar continuidade na vida cristã, eu preciso primeiro ter a consciência de que eu não estou pronto. Por isso que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. O que ele está dizendo? Eu sei que eu ainda não estou pronto, mas aquele que começou a boa obra está trabalhando em mim. Paulo então vai nos dar um segundo princípio. Qual é esse segundo princípio? Para quem não quer parar na caminhada cristã, olha o que ele diz no verso 13 ainda: irmãos, quanto a mim. E qual é o segundo princípio? Eu preciso ter a consciência que eu só posso falar por mim. Deixa eu te perguntar uma coisa: nessa caminhada, você conheceu alguém que parou porque ficou olhando para o outro? Nós estamos falando do culto retrô. Você conhece alguém que em algum momento da vida parou e disse assim: sabe por que eu não fui mais na igreja? Porque eu vou lá, eu fico olhando para fulano, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo outro. E o Paulo está dizendo assim: irmão, deixa eu dizer uma coisa: se é para falar, eu só posso falar de mim. Olha que lindo isso. Irmãos, quanto a mim. Mas eu descobri uma coisa na minha caminhada. Às vezes eu falo isso, que crente não fofoca, crente comenta para nós orar. É ou não é? Diz assim: olha, eu não estou fazendo fofoca não, estou só comentando para nós orar. Aí o outro conta para o outro, diz assim: eu não estou fazendo fofoca não, estou só comentando para nós orar. Aí o outro comenta: eu não estou fofocando não, comentando só para nós orar. Mas aí quando chega no Paulo, pode ser assim: sabe uma coisa? Eu vou falar de mim. Quanto a mim, eu sei que eu não estou pronto. Irmãos, é tão interessante isso, que Paulo não está desprezando, escute bem, Paulo não está desprezando que nós como cristãos devemos ser exemplos aos fiéis. Ele não está questionando isso, porque o próprio verso 17 da leitura, ele vai dizer assim: meus irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele está dizendo assim: se é para falar, eu vou falar de mim. Irmão, muitas das vezes nós perdemos tempo, porque olhamos por A, olhamos para o B, olhamos para o C. E Paulo está dizendo assim: sabe de uma coisa, eu preciso olhar para mim, eu não posso parar, eu preciso prosseguir, eu sei que eu não estou pronto. Isso é tão rico, irmão, que Paulo tem consciência que só pode responder por ele. E aí quando eu olho para Mateus 7, verso 1 e 2, diz assim: irmãos, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Porque a mesma medida que você medir, alguém será usada para medir você. É por isso que ele está dizendo: sabe de uma coisa? Eu vou olhar para mim, e se eu olhar para mim, eu faço essa introspecção, ou seja, eu vejo onde eu estou errando, e vejo que preciso mudar.
Faz me lembrar, talvez você conheça essa história. O irmãozinho chegou para o pastor, disse assim: pastor, e é um culto retrô, isso aí acontecia muito. Pastor, está aqui meu cartão de membro, eu vou embora da igreja. Hoje o crente some e nem fala, mas antigamente ele voltava e dizia assim: pastor, está aqui meu cartão de membro, eu estou indo embora. E ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, ó, aqui o meu cartão de membro, eu estou indo embora. E o pastor, muito sábio, falou assim: por que você está indo embora? Eu falei: pastor, porque nas irmãs, eu vejo um monte das irmãs conversando toda hora na hora do culto, as crianças é uma bagunça, os irmãos então nem se fala, pastor, essa igreja aqui está meio assim, então eu vou embora, eu fico vendo muita coisa errada. O pastor disse assim: mas você quer ir? Meu pastor, me dá a minha carta que eu vou embora, está aqui meu cartão de membro. O pastor olhou para ele e disse assim: vamos combinar uma coisa? No domingo você vem, na hora do culto, que o culto estiver bem cheio, você senta lá no fundo, não é? Eu vou olhar para você, você vai me trazer um copo com água, mas esse copo tem que estar cheio, até a boca. E aí você vai me trazer esse copo, mas assim, se cair uma gotinha de água, eu não lhe abençoo e não dou sua carta. Mas se não cair nada, você subir no altar e me der a água, então eu lhe abençoo e tu vai em paz. Combinado? Assim, tá bom, pastor. Chegou o culto de domingo, lotado. Passou então sentado à tribuna, deu aquele olhar para ele, disse: me traz a água. Lá vem o irmão, foi lá, encheu o copo, e vem com um copo até a boca, e andando pelo meio da igreja, e olhando e passando e tal, e subiu na tribuna. Está aqui a água. O pastor pegou a água e disse assim: caiu alguma gota? Disse: não, pastor. Rapaz, não mente. Não caiu, pastor? Como é que você tem tanta certeza? Pastor, eu não tirei os olhos da água e vi que não caiu nada. O pastor disse assim: então tá bom, eu vou lhe abençoar para ir embora, mas antes de lhe abençoar, eu lhe faço algumas perguntas, tá bom? Tá bom. Primeira pergunta: você viu as crianças bagunçando? Não, pastor, estava olhando para a água. Você viu as irmãs conversando? Não, pastor, estava olhando para a água. Você viu o defeito dos obreiros? Não, pastor, estava olhando para a água. Você viu o problema da igreja? Não, pastor, estava olhando para a água. O pastor olhou e disse assim: meu filho, se você quiser ir embora, eu lhe abençoo, mas o seu problema não é a igreja, é que você tirou os olhos da água. A água, tipologicamente falando, representa o Espírito. A água representa a palavra. Então, querido, olha mais para aquilo que é espiritual. Deixa de olhar para o A, para o B, para o C. A obra é de Deus. Ninguém pode parar. As portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra a igreja. Então olha para Jesus. Paulo está dizendo: quanto a mim, eu não posso falar de você, eu posso falar de mim. Ah, mas eu acho que a irmã fulana era mais fervorosa antigamente. Eu acho que a igreja de antigamente era mais fervorosa. Pergunta aqui, que não quer calar, porque a palavra igreja ou eclésia, que é o tema desta igreja, é o nome, é tirados para fora. Fala-se da ideia de um ajuntamento, de uma assembleia. Logo, nós não estamos falando de uma instituição, nós estamos falando de um grupo de pessoas. Então, a igreja somos. Então, se a igreja, quando a gente diz está mais fria, quem é que está frio? Aí, quando eu digo quanto a mim, eu preciso olhar para mim e fazer a seguinte pergunta: será que eu ainda estou como eu estava antes? Será que o meu coração ainda queima como queimava antes? Se tem uma passagem que eu acho linda, é lá em Daniel, capítulo de número 5, quando já caiu, né? Passou alguns reis, e você já está numa segunda geração, já não é mais Nabucodonosor.
E aí eles estão fazendo uma festa lá com os cálices sagrados. E aí uma mão entra, escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E ninguém consegue decifrar, e está todo mundo desesperado. E alguém entra lá, vê o desespero do povo. Daniel 5 diz que o joelho deles batiam um no outro de medo. A rainha mãe entra, experiente, e diz assim: escuta, na época do teu pai tinha um tal de Daniel, que veio dos hebreus, que ele era entendido nos mistérios. E alguém diz assim: manda chamar. Imagina a cena. Se você for observar, Daniel já não é mais um moço de 14 anos quando entrou. Daniel já está na casa quase dos 80, porque no capítulo 6, Daniel já tem uns 84 quando é lançado na cova. E olha que interessante, irmão, quem vai chamar Daniel, imagina a cena, diz assim: ô seu Daniel, a gente estava lá numa festinha lá, estava lá num pancadão, tomando uma nos cálices sagrados do Deus de Israel, e de repente apareceu uma mão, escreveu um negócio lá e ninguém sabe o que significa. O senhor pode ir lá? Será que o senhor sabe? Eu imagino o Daniel dizendo assim: então, se for a mão de quem eu estou pensando, eu conheço a letra. E lá vem o Daniel, já é um senhor. Quando Daniel entra na sala onde eles estão lá, a pergunta do rei é: és tu o mesmo Daniel? Olha que lindo. És tu o mesmo Daniel? Eu penso, não vai procurar que não está escrito. Eu penso que ele diz assim: então, cabelo caiu um pouco, já não tem aquela pegada de antes, mas vou dizer uma coisa para você: a mesma graça que eu tinha lá, eu tenho agora. Do mesmo jeito que eu buscava lá, eu busco agora. Aí eu penso que Daniel entra, olha para a parede e diz assim: não disse? É a mão dele, é a mão dele. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O teu reino está sendo tirado de ti e está sendo dado aos medos e os persas. Naquela noite a Babilônia caiu. Babilônia caiu e Daniel permaneceu de pé, porque, querido, não muda não, não muda não, continua o mesmo, porque Deus é contigo. Por isso a importância do quanto a mim. Paulo está dizendo: eu tenho a consciência que só posso falar por mim. A partir daí, Paulo vai nos dar um terceiro princípio, para que eu não venha parar. Verso 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha que lindo isso, irmão. Primeiro, quando eu tenho consciência de que não estou pronto. Segundo, eu tenho consciência que só posso falar por mim. Quando eu sei que só posso falar por mim, se é para olhar para a vida, eu tenho que olhar para a minha. A partir daí eu traço uma análise, e dessa análise eu entendo que preciso fazer alguma coisa. Então, quem não quer parar na caminhada, precisa fazer alguma coisa. Olha o que ele está dizendo: uma coisa eu faço. Deixa eu te dizer, fazer essa autoanálise, olhar para si e ver que não está pronto, é maravilhoso. Identificar que precisa fazer alguma coisa é lindo. Agora, não fazer nada é tolice. Quantos de nós sabe que precisa de mudança, mas não muda? Quantos de nós sabe que precisa fazer alguma coisa, mas não faz? Na vida existe uma grande diferença entre precisar e querer. Como assim, pastor? Se você vai ao médico, o médico diz para você assim: você precisa caminhar. E a gente olha para o médico assim: é verdade, doutor, eu preciso. A pergunta é: eu quero? Às vezes, dentro de um relacionamento, você olha e diz assim: eu preciso mudar. É verdade, eu preciso. Mas a pergunta é: eu quero? Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Quem simplesmente sabe que precisa,
dá desculpa, mas quem quer dá um jeito. Nessa noite, Deus está nos convocando não para entender que precisamos, mas para querer mudança. Paulo está dizendo: eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mexer, eu vou fazer alguma coisa. Meu irmão, faz alguma coisa. Casamento não está bom, faz alguma coisa. Vida ministerial não está boa, faz alguma coisa. Vida financeira não está boa, faz alguma coisa. Pastor, o quê? Meu irmão, você tem uma boca, dá para clamar. Você tem um joelho, dá para dobrar. Faz alguma coisa. Reage. Reage, irmãos. Nós precisamos reagir. Paulo está dizendo: eu vou fazer alguma coisa. Meu irmão, essa noite é noite de se levantar e agir. É noite de tomar um posicionamento e dizer assim: Deus, me ajuda, porque eu vou fazer alguma coisa. Deus, me dá estratégia, mas eu vou fazer alguma coisa. Deus, me dá direção, mas eu vou fazer algo. Deixa eu te falar, a vida passa muito rápido. Os dias passam muito rápido. E de verdade, eu gosto muito do culto retrô. De vez em quando eu prego alguns. Mas como eu disse a princípio, fico preocupado, né? Que você fala de culto retrô. Você fala: cara, eu canto desses hinos, é retrô. Aí tem uma galera que diz assim: nossa, né? Que antigo. Eu nem lembro desses hinos. Sério que você não lembra? É ou não é? Aí de repente você olha no espelho e diz assim: já aparece uns fios brancos. Eu quando vou pregar, eu digo assim: você lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos... Lembra dessa propaganda? Esses dias eu fui pregar numa igreja, um irmão chegou para mim e disse assim, ele não vigiou, mas ele falou assim: pastor Anderson, eu lembro quando o senhor vinha aqui, o seu cabelo era cheião aqui atrás. Eu disse: é a época do mullet, né? Aí o senhor tinha um cabelão. Vocês não falam isso não, varão, já estou parecendo um judeu aqui, tem um kippah aqui atrás. Sem falar que eles colocaram a foto, né? Congresso de 12 anos atrás. E eu olhei aquela cabeleira e disse: que saudade. Os dias passam rápido, faz alguma coisa. Teus filhos estão crescendo, faz alguma coisa. Os dias estão avançando, faz alguma coisa. Jesus está voltando, faz alguma coisa. Paulo está dizendo: eu vou fazer algo, meu irmão. Faz alguma coisa nesse culto, pelo amor de Deus. Levanta a mão e adora, abre a boca e glorifica, exalta Ele, mas faz alguma coisa. Os dias passam. Paulo está dizendo assim: eu faço algo. E ele vai nos levar a um quarto princípio. Qual é esse quarto princípio? Olha o que ele diz ainda no verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. O que é que ele faz, vírgula? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha que interessante. Paulo tem a consciência, escute, Paulo tem a consciência que para dar continuidade à vida cristã, ele precisa aprender a lidar com o passado. Sabe qual é o problema de muita gente que não avança? É porque ele ainda não aprendeu a lidar com o passado. E foi muito bem enfatizado hoje aqui, que o culto retrô era só para trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Olha que interessante. Recordar é viver, mas ficar preso ao passado é morrer. Nós precisamos entender que há uma grande diferença entre ter raiz e ter âncora. A âncora serve para fixar o barco num determinado ponto e o impede que esse barco vá à deriva, fique solto. No entanto, a âncora fixa aquele ponto e nada mais. Tem pessoas que ancoraram e Deus quer fazer algo novo sobre a vida dela e ele fica assim: ah não, porque antigamente
Ah, mas porque lá atrás, que ele está preso. Quando Deus quer trazer algo novo, ele diz assim: não, eu não posso, porque lá atrás. Ah, eu não consigo, porque lá atrás. Ah, não tem jeito, porque lá atrás está ancorado. Qual a diferença de âncora e raiz? É que quem tem raiz cresce. A raiz te alimenta, a raiz te dá firmeza, a âncora também dá firmeza, dá, mas ela me fixa num ponto, nada mais. A raiz me dá estabilidade, me faz crescer, e querido, me alimenta. Tem gente que olha e diz assim: você caiu de paraquedas, cai não, meu filho, eu tenho raiz, eu sei de onde eu vim. Ah, mas estão inventando moda no evangelho. Então não, eu tenho raiz, querido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, pensa comigo. Às vezes a gente diz assim: eu queria que voltasse a igreja a ser como era antes. Entenda bem, querido, ela não vai voltar. A cultura está em movimento. A cultura está em movimento. Então não adianta eu ficar brigando para que a igreja volte a ser como era a igreja de 40 anos atrás. No entanto, eu preciso entender o seguinte: eu tenho raiz. Eu não abro mão das minhas raízes. Eu não abro mão dos meus princípios. Isso é diferente. Queridos, eu tenho 3 gerações dentro da minha casa. Tenho um filho de 16, uma filha de 12 e uma de 6. Então você imagina o desafio. E olha que eu me empolgo, às vezes passa um desenho lá, e falo: nossa, esse desenho era mó legal. Os meus filhos olham assim e dizem: nossa. Às vezes eu vejo algum vídeo, alguma coisa, meu filho: nossa, como a arte gráfica deles era ruim, né? Esse cara era top. Era top, percebe? Então, queridos, não tem como, mas eu tenho raiz. E quem tem raiz é diferente. Você tem raiz. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu preciso aprender a lidar com o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que Paulo está dizendo? Eu preciso aprender a lidar com o passado. E passado se lida de 2 maneiras. A primeira é deixar ir. No entanto, o ser humano não tem uma tecla delete. Porque no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, quando você não quer algo, o que você faz? Deleta. Foi embora. Apagou. Não, foi para a lixeira. Você ainda esvazia a lixeira. Faz isso aqui. Você não consegue. Está tudo arquivado no seu córtex cerebral. Logo, um cheiro, uma música, uma expressão abre uma janela. O que aconteceu hoje aqui? Na hora que os irmãos cantaram aquele louvor, eu queria ver como era o seu rosto. Embora eu li que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, abriu uma memória, me levou até o meu pai. Meu pai hoje dorme no Senhor. E quantas das vezes eu não ouvi o meu pai cantando esse hino, todo desafinado, todo do jeitinho dele cantando esse hino, me abriu uma janela. No entanto, eu preciso aprender a lidar com o passado. Se eu não consigo simplesmente deixá-lo ir, então eu preciso aprender a ressignificá-lo. Porque quando eu lembrei do meu pai, eu poderia entrar agora num momento de dor e sofrimento e começar a reviver um luto, ou eu poderia ressignificar o meu passado e dizer: glória a Deus, eu tive um pai e sei que ele está com Cristo. Glória a Deus que Deus o guardou, e um dia nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. Agora tem pessoas que não estão vivendo o novo de Deus e querem parar simplesmente porque estão presos ao passado. Mas Deus está dizendo: meu filho, aprenda a lidar com o passado. Como? Olhe o teu passado como algo pedagógico. Aonde você errou, não erre mais. Aonde você falhou, não fale mais. E tudo aquilo que você viveu serviu de lição para você dizer: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu costumo dizer que há pelo menos 3 tipos de pessoas.
Primeiro é o sábio. Quem é o sábio? É aquele que aprende com o erro alheio. Por exemplo, ele viu alguém errando e ele olhou e disse assim: eu vi que isso aí dá ruim, eu não vou fazer não. Ele é sábio. Existe o inteligente. Quem é o inteligente? É aquele que aprende com os próprios erros. Ele deu uma cabeçada aqui, aí lá na frente diz assim: eu já errei lá, vou fazer de novo não, porque eu sei que se eu fizer de novo vai dar ruim. Ele é inteligente, aprendeu com os próprios erros. E o tolo? O tolo é aquele que nem vendo, nem errando ele aprende. Mas nessa noite, Deus nos chamou, se não para sábio, pelo menos para ser inteligente. Olhar para o passado e dizer assim: sabe uma coisa? Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo assim: eu aprendi, só que tem uma coisa, Deus tem coisa boa para mim aqui, ó. É para cá que eu vou olhar. E culto retrô só nos traz à memória aquilo que nos pode dar esperança. Então, quando você cantou esse hino, você lembrou: meu Deus, Deus me alcançou, é tempo de continuar, eu não vou parar. Ah, mas a irmã falou A de você, deixa a irmã, meu negócio é com Jesus. Ah, mas o irmão B falou de você, não deixa, eu estou aprendendo. Eu vou olhar para frente, eu vou olhar para frente. Deus tem coisa boa para nós. Paulo nos leva ao quinto princípio, que é o que eu estou trabalhando com você, no verso de número 13 ainda. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. O que é que Paulo está dizendo? Para não parar, é necessário ter a consciência que precisa avançar. Evangelho nunca foi estático. Vida com Deus nunca foi estática. Sabe o que me preocupa? É que lá no mundão, você, desculpa a expressão grosseira, você era o cara. Você de repente era a mina, fazia, acontecia. Aí aceitou Jesus, começou com aquela pegada, aí de repente estacionou, encontrou uma boa cadeira para você na igreja, ou um bom lugar no banco, e crente gosta de marcar território, é ou não é? Se você chegar no culto e alguém sentar na cadeira que você senta, irmão, eu não acredito, sentaram no lugar que eu gosto de sentar, não, né? Irmão, você marca tanto território, você fica até desajeitado. Tem uma igreja com 200 cadeiras, você fica assim: aí agora, onde é que eu sento? Ser humano tem a mania de marcar território. Queridos, se nós tivéssemos em trabalho, como eu já ministrei o dia inteiro, tem a parte da manhã, aí assim, irmão, se encerra, você vai almoçar, aí daqui a pouco, por exemplo, 2 horas a gente começa de novo. O que é que você faz? Você deixa a Bíblia, a bolsa, tira o blazer e ainda amarra a gravata na cadeira, que é para dizer que é sua. Quer ver um grande bravo? É se ele chegar e alguém pegou a bolsa dele e colocou na de trás. Você conhece alguém assim? Não aponta não para não ficar chato, senão não fica chato. Aí você diz: que irmã folgada. Ainda usa a expressão assim: eu estava sentado ali. Eu estava sentado ali. E a gente esquece que a vida com Deus não é estática, é avançar, pegar o meu lugar. Olha, tem outro mais à frente.
Ah, estão tentando tomar aquilo que é meu. Então não, é só Deus dizendo para você: meu filho, é tempo de experimentar coisas novas, é tempo de viver algo novo. Ah, mas estão querendo pegar o meu cargo. Para, irmão, é Deus querendo te dar o crescimento, é a zona de expulsão. Deus dizendo para você assim: é hora de avançar, é hora de crescer. Avança, avança, eu tenho algo novo para você. Quando eu olho para Ezequiel 47, águas purificadoras, o texto vai dizer que o varão levou o profeta e diz assim: e mediu 1000 côvados, e eu fui. Não é a água que vem, é ele que vai. Mediu mais 1000, e eu fui. Mediu mais 1000, e eu fui. Ou seja, ele está dizendo assim: meu filho, andar com Deus é avançar. Andar com Deus é avançar. É avançar. Paulo está dizendo assim: eu já deixei de lado o que ficou, vou avançar para aquelas que estão diante de mim. Deus está colocando uma porta aberta diante de você. Deus está abrindo as portas diante da igreja. Deus está trazendo novidade. Tem coisa boa chegando, eclésia. Tem coisa boa chegando, orquestra. Tem coisa boa de Deus para nós. Avança, avança, avança. Ah, mas pastor, estou com frio na barriga. Tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo dá medo. O medo, ele tem o seu lado positivo, porque de certa forma você tem alguns cuidados por conta do medo. Mas se te paralisar, vira pânico. Diz assim: Senhor, eu estou meio com medo, mas eu lembrei de uma coisa: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo. Vai o quê? É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai o quê? Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar. Alabancho, rabanduria calabandore vácia. Incho, ramando que bastui que pandarai. É tempo de avançar. Paulo está dizendo assim: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. A partir daí, no verso 14, Paulo vai nos dar um sexto princípio para quem não quer parar. Paulo vai nos dizer assim, parte A do verso 14: prossigo para o alvo. Pastor, quem não quer parar precisa ter a consciência que não pode tirar os olhos do alvo. Alvo se fala da onde eu quero chegar. Alvo se fala da onde eu quero acertar. Logo, alvo está se falando de objetivo. Alvo está se falando da onde eu preciso ir. No entanto, nós precisamos entender uma coisa: cuidado com as distrações. É interessante porque o escritor aos Hebreus, no verso 1 e 2, ele diz assim: portanto, irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quem é o teu alvo? É Cristo. No entanto, nós vivemos na era do entretenimento e não na era do entendimento. E deixa eu lhe dizer uma coisa: pastor, entreter é pecado? Não.
Mas viver só de entretenimento é tolice. Se não tomar cuidado, irmão, você fica o dia inteiro vendo TikTok. Se não tomar cuidado, você fica o dia inteiro vendo videozinhos shorts. É impressionante. Porque isso nos distrai. Porque não dá nem tempo de você pensar em sair e entra outro. E o outro vídeo que entrou chamou sua atenção. Aí entra outro, e você fica se entretendo. Você passou 40 minutos do seu dia e você não fez nada. 1 hora você não fez nada. 2 horas você não fez nada. Aí o tempo que era para você ter vida com Deus, relacionamento, sabe o que você fez? Você entreteu. Porque você chegou cansado, você diz assim, nada mais justo de eu rir um pouco, só que você riu 2 horas. E na hora que você vai ler a Bíblia, você diz assim, ai Senhor, amanhã eu leio, porque hoje eu estou cansado. E eu bocejei aqui, daqui a pouco você vai bocejar, porque esse negócio pega. É brincadeira, né? Mas olha aí, o irmão ali, é brincadeira, irmão. Queridos, às vezes nós vamos entretendo, e os dias vão passando, e você não se deu conta que os olhos já não estão mais no alvo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, ele tem os olhos fitos no alvo. Quando eu leio sobre Davi no Salmo 27, no verso 4, ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todo. Sabe o que Davi está dizendo? Eu sei que eu tenho um palácio, mas eu quero viver na presença dele. Eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, mas uma coisa me interessa, e eu vou buscar. Eu quero habitar com o Senhor, e contemplar a sua glória, e aprender no seu santo templo. Davi está dizendo, eu quero ter os olhos no alvo. Você sabia que se você se distrair, é perigoso você perder o foco? Então cuidado, porque nós vivemos na era da distração. C.S. Lewis, quando escreve sobre a carta do diabo ao seu aprendiz, ele diz que na reunião, óbvio que é uma ficção, uma metáfora, mas Satanás vem e pergunta para os seus adeptos, e aí, como é que estão as coisas? Diz assim, então, o negócio está complicado, porque a gente tirou as coisas deles, eles foram para oração. A gente apertou eles um pouco e eles foram para oração. Jogamos algumas setas de enfermidade e eles foram para oração. Aí disse que o chefão disse assim, não, mas vocês estão fazendo tudo errado, ué. Vocês não podem tirar. Porque quando vocês tiram, eles vão buscar. Então o que é que nós faz, chefe? Vocês têm que dar. Para que eles fiquem distraídos. Quanto mais eles tenham, menos tempo eles vão ter para buscar o Deus deles. Quanto mais eles se entreterem, menos eles vão querer buscar ao Senhor. Então vigia, porque querido, Jesus nunca esteve ocupado demais para orar. Jesus nunca esteve ocupado demais para estar em comunhão com o Pai. Às vezes tinha uma multidão querendo aplaudir Jesus, ele dispensava a multidão e subia o monte para ficar uma madrugada com Deus. Vai ter hora que você vai dizer assim, multidão, eu amo vocês, mas eu preciso ter um particular com o Pai, porque Ele é o alvo. Não tire os olhos do alvo. Eu queria pensar com você num 7º e último princípio, para que nós venhamos continuar. Queridos, olha aqui que o apóstolo Paulo nos escreve no verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o 7º princípio? Paulo está nos informando que é preciso ter a consciência de que há uma recompensa. Tem uma recompensa para você. Você crê que tem recompensa de Deus para você? Irmãos, existe um prêmio. Só que este prêmio não está no meio. Esse prêmio não está no começo.
Esse prêmio está no fim. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não para. Pastor, mas está tão difícil. Pastor, parece que a gente faz e as pessoas não reconhecem. Pastor, parece que nós fazemos e as pessoas são ingratas. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A tua recompensa vem de Deus. É Deus que traz a recompensa. E acredite, vai valer a pena. Quando tudo isso aqui passar, você vai ouvir Ele falando para você: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado. Olha para alguém e diga assim: ó, vai valer a pena, não para não. Eu queria convidar a minha família para adorar o Senhor. Vem aqui, com a permissão dos pastores. Eu queria que a igreja ficasse de pé, pode ser, pastora? Só para a cadeira descansar um pouco. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é muito sério. Ó, quem sabe para onde está indo, aproveita a viagem. Ó, irmãos, você sabe para onde está indo? Você tem certeza para onde está indo, sim ou não? O céu de glória. Então deixa eu te dizer uma coisa, aproveita a viagem. Não precisa ser tão pesado como está sendo. Não precisa ser tão carregado como está sendo. Pode ser melhor. Pode ser mais leve. Pode ser mais tranquilo. Como assim, pastor? Porque você sabe quem te chamou. E sabe que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conto isso e a gente louva o Senhor. Casal de missionários. Serviu durante muito tempo no campo missionário. Já estavam idosos. Passaram por muitas lutas. Passaram por muitas coisas. A junta de missões então olhou e disse assim: eles já estão bem debilitados, vamos trazê-los de volta. Esse casal de missionários então receberam as passagens e estavam voltando. O que eles não sabiam é que dentro daquele avião havia ali também uma celebridade. Mas eles não sabiam. Quando eles desembarcaram no aeroporto, havia uma grande comitiva. Pessoas com bexigas, pessoas com faixas dizendo assim: sejam bem-vindos à terra de vocês, sejam bem-vindos, e tantos dizeres. Quando aquele irmãozinho já idoso missionário olhou, segurou a mão da esposa e se alegrou. As lágrimas começaram a cair e eles foram descendo as escadas do avião, felizes. Quando eles pensaram que aquelas pessoas iriam abraçá-los, quando eles pensaram que aquelas pessoas, que aquelas faixas eram para eles, de repente aquele povo desviou do casal e foi a celebridade que vinha mais atrás e aplaudiram aquela celebridade. Aquele irmão se entristeceu, olhou para a esposa com um semblante triste, abatido, desapontado. Foi quando então a sua esposa olhou para ele e disse assim: bem, calma, é que nós ainda não chegamos no nosso lar. Bem, o nosso lar não é aqui. Paulo diz que eu sei que se essa casa terrena se desfizer, eu tenho em Cristo um lugar preparado. Aguenta firme. Você ainda não chegou em casa. Aguenta firme, você ainda não chegou em casa. Mas Ele está dizendo para você: eu estou contigo.
E não importa o que aconteça, eu estou contigo. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Os filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço. Espírito Santo de Deus, pelos temores abatidos, e pelas trevas ferido, eu venho com carinho lá do mundo e te trouxe para mim. Que lindo! Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. E ao seu lado para te guiar. E ao seu lado para te guiar. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Antes de você tomar o seu assento e eu passar o microfone aqui de direito,
Olha para alguém e diz assim, ó, continua, não para não, diz para ele. Que Deus te abençoe. Podemos assentar. Obrigado, pastores.